Fala, galera, tudo bom, pessoal? Dando prosseguimento aos nossos conteúdos na parte de interpretação e compreensão de texto. Gente, quero então avançar com vocês em relação aos nossos operadores argumentativos aqui dentro, tá? Deixa eu só colocar aqui. Iniciei com vocês, então, o que são os nossos operadores argumentativos. Então, são elementos, pessoal, que estabelecem uma relação de sentido entre os parágrafos, né? Então, concatenam aqui dentro para nós uma ideia dentro do texto, tá? E esses elementos aqui, pessoal, são visíveis, por quê? Porque eles introduzem ideia de comparação por analogia, tá? Então, ali vocês vão ter menor, pior, melhor, qual, como, quanto, assim como ser, feito e etc. Patrícia, assim como sua irmã, aprecia a leitura de bons clássicos. Então, o que está fazendo aqui dentro, gente? Fazendo uma espécie de comparação, uma espécie de analogia. Então, Patrícia é uma pessoa que faz a leitura de bons clássicos, assim como a sua irmã. Então, as duas gostam, têm uma familiaridade, uma intimidade com leituras de bons clássicos aqui dentro, tá? Próximo que vocês vão ter, pessoal, argumentos que introduzem ideia de condição. Então, se, caso, contanto que, ou até mesmo a ideia de hipótese. Então, se não chover, o caso não chova, irei viajar. Pensem comigo, pessoal. Se não chover, se chover, eu não vou, tá? Então, aqui vocês vão ter uma espécie de condição, uma hipótese. Argumentos que introduzem uma ideia de conformidade, então, como, conforme, segundo, consoante. Conforme tínhamos conversado, o menino não foi bem na prova. Então, pensem comigo, pessoal, e dando uma ideia de conformidade, né? Argumentos que introduzem a ideia de tempo, quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Notem que são as nossas conjunções subordinadas adverbiais. Casal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante, final e proporcional. Ou seja, são praticamente todas englobadas aqui dentro, sem falar também das nossas coordenadas aditiva, adversativa, alternativa, conclusivas e explicativas, que praticamente elas estão na íntegra agora aqui dentro desses operadores argumentativos. Então, terminou o baile quando todos saíram, tá? Então, dando para nós aqui dentro realmente uma ideia de tempo. Pessoal, argumentos que introduzem ideia de finalidade, então, a fim de que, para que, o que, tá? São ideias aqui que nos apresentam com uma certa finalidade. Vou trabalhar sexta-feira a fim de não trabalhar no sábado, né? Então, a ideia de finalidade aqui dentro. Pessoal, próximo conteúdo que vocês vão ter ali são os pressupostos e subentendidos, tá? São dois conteúdos aqui dentro, gente, de extrema importância para concurso público. O que é um pressuposto e o que é um subentendido. Então, vocês vão perceber, pessoal, que dentro de um texto dissertativo argumentativo, que é o que nós estamos priorizando, porque sim, em concurso público, nós temos a presença maciça de texto dissertativo argumentativo, vocês vão ter algumas ideias que não vão estar explícitas, e sim implícitas, ocultas, elípticas ali dentro, tá? E é a partir de algumas palavras que vocês conseguem acessar essas ideias. Ó, então olha aqui, pessoal. Ou seja, aquelas informações as quais são coletadas em momentos distintos, tá? Uma vez que elas estão implícitas de maneira proposital. Ó, então até eu trago para vocês aqui um dos grandes e renomados linguistas, tá? Que é o Fiorin. São ideias expressas de maneira explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões contidas nas frases. Então, isso significa dizer que algumas palavras dentro do texto carregam informações implícitas. Concluímos
ainda que brevemente, que os pressupostos, tá? Então, eu vou falar por enquanto dos pressupostos e depois do subentendido, são informações implícitas, adicionais, facilmente compreendidas devido às palavras ou expressões presentes dentro do texto, tá? Ou dentro da estrutura frasal. Olhem para cá, pessoal, o que que acontece? Decidi deixar de comer carne. Bom, quando eu falo para vocês que eu decidi deixar de comer carne, o que que é o meu pressuposto? Gente, o meu pressuposto aqui dentro é o seguinte: sim, eu já comia carne antes, tá? Então, no mínimo, pessoal, pelo menos um garfo de carne eu já acabei ingerindo. Então, decidi deixar de comer carne aqui dentro, me denota como um pressuposto é que eu era até aquele exato momento carnívoro. E talvez a partir de agora eu não sou mais. Então, a pessoa comia carne antes. Finalmente acabei minha monografia. Qual o pressuposto que tenho aqui dentro, pessoal? Qual a informação que vocês conseguem acessar? A informação que vocês conseguem acessar aqui dentro é que ele estava fazendo uma monografia. Por quanto tempo? Eu não sei. Só pelo finalmente acabei minha monografia, dá uma ideia que fazia algum tempo que ele estava escrevendo. Então, esse finalmente me dá quase uma ideia de liberdade, né? Tipo, ufa, acabei, graças a Deus, tá? Olhem aqui, gente, há diversos elementos dentro da gramática que podem ser considerados marcadores de pressupostos. Quem são eles, pessoal? Adjetivo, tá? Então, vocês têm que ver lá em cima para nós a parte de quem? A parte das formas estilísticas e dos valores discursivos, principalmente os valores discursivos, numerais, advérbios, certas palavras denotativas, que são as locuções, ou palavra denotativa ou locuções denotativas, tá? Certas formas verbais, certos verbos que indicam um ponto de vista sobre um fato, uma oração adjetiva, conjunções, preposições, tá? Então, olhem aqui. O Chevette foi meu primeiro carro. Beleza. O que que houve, pessoal, agora aqui dentro? O Chevette foi meu primeiro carro. Denota que essa pessoa aqui certamente teve outros carros depois. A loja foi vítima de novos furtos. Certamente essa loja, infelizmente, né? Ela foi furtada anteriormente. Quantas vezes, pessoal? Não sei. Mas a loja foi vítima de novos furtos, no mínimo, ela foi agora aqui dentro furtada uma vez, né? Porque ela acabou sendo furtada mais vezes depois do outro primeiro furto, do primeiro furto, tá? O Grêmio é o último colocado na tabela. O Grêmio já foi um do colocado na tabela, um dos primeiros colocados, tá? O resultado da pesquisa ainda não chegaram até nós. Então, os resultados, o que que vocês já têm aqui dentro, pessoal, como pressuposto? Os resultados já deviam ter chegado. Então, atrasou. O prefeito está menos popular. Isso significa que o prefeito já foi em um outro momento popular, tá? E é extremamente importante vocês entenderem esses pressupostos. Então, dengue vira risco de epidemia no Rio Grande do Sul. O que que acontece, pessoal? A dengue, até o presente momento, ela não era considerada uma epidemia no Rio Grande do Sul, porque ela estava sendo controlada pelos órgãos aqui dentro de fiscalização. Isso é um pressuposto. O que que é um subentendido para nós agora aqui? Ó, são informações implícitas contidas dentro de um texto, as quais são deduzidas subjetivamente pelo interlocutor, ou seja, quem ler o texto. Olha agora. Fabrício, Fabrício, tá? Ana, vamos ao cinema? A Ana. Mas está muito quente. O que que acontece? O que que é o subentendido agora aqui dentro, pessoal? Esse mas, porém, todavia, contudo, é um subentendido. O que que é o subentendido? Que a Ana, agora aqui dentro, está achando um jeito
está me explicando que o fato de estar quente aqui, ela não quer ir no cinema. Então, imagine que essa Ana, agora nesse momento, está deitada na cama, eu ligo para ela. Ana, vamos ao cinema? A Ana deitada, um calor de 50 graus na rua. A Ana pensa, bah, eu tenho que tomar banho, eu tenho que colocar uma maquiagem, eu tenho que agora me ajeitar para ir no cinema. Quanto tempo eu vou demorar? Estou aqui deitado assistindo uma série no Netflix, estou assistindo isso, estou assistindo aquilo. Então, o que que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Qual o possível subentendido? Ana não quer ir ao cinema, tá? É aquele meme que a gente tem, né? Ah, já tô. O que que tu tá fazendo no domingo, né? Bah, eu tô doente, né? Ou a gente fala alguma coisa ou outra, né? E na verdade a gente está deitado assistindo uma série, ou a gente não está afim de sair naquele exato momento. Então, isso é o nosso subentendido. Cuidem, pessoal, o subentendido é uma formação implícita deduzida de maneira subjetiva. E o que que é o nosso pressuposto? O nosso pressuposto também é uma informação implícita. Sim, mas é uma informação implícita dentro de uma estrutura frasal. O, o pressuposto, o subentendido, tá? Também é uma informação implícita dentro de uma informação frasal, mas poderia muito bem ser dita também dentro de um diálogo normal, tá? De um processo comunicativo normal. Então, qual a técnica para vocês aqui identificarem um pressuposto e identificarem um subentendido? Ó, são informações as que são coletadas em momentos distintos, uma vez que estão implícitas dentro do texto de maneira proposital. Então, essas informações vocês têm dentro do texto, de forma proposital, ou seja, o autor ele vai cuidar para deixar esses subentendido, ele vai cuidar para deixar esses pressupostos aqui dentro, tá? Tranquilo? Foi, pessoal? Tipologias textuais, tá? Então, tipo é diferente de gênero. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar muito clara para vocês aqui dentro. Tipo é diferente de gênero, tá? Então, olha aqui, pessoal. Chegamos em um dos conteúdos mais importantes para compreendermos as modalidades de textos existentes em nosso meio, isto é, os tipos textuais. Então, vocês vão ter agora aqui dentro, pessoal, tá? Eu só vou colocar para vocês para mostrar aqui dentro o texto narrativo, tá? Elementos da narração, o texto injuntivo, o texto dissertativo argumentativo, tá? Eu vou trabalhar com tipo e gêneros textuais, tá? Então, gênero para nós ele é mais abrangente, tipo ele é menos abrangente, tá? Então, eu tenho um tipo textual, tá? E qual o gênero agora? Então, aí eu vou abrir o meu escopo, eu vou abrir o meu leque. Então, tipo versus gênero textual. Então, olhem aqui, pessoal. Para conseguirmos ter uma noção relativamente boa do que é um texto e, consequentemente, compreendê-lo bem, precisamos ter contato com diferentes tipos de texto ou modos de organização textual, né? Ó, trago para vocês aqui dentro, gente, ó, breves considerações em relação ao que é discurso, tá? Então, trago um pouco da explicação do meu mestrado, aonde eu trabalho com, uh, em especial com a análise do discurso. Sim, por quê, pessoal? Porque os tipos textuais aqui dentro são modos de organização do discurso, tá? Então, claro, eu não trouxe aqui dentro, gente, algo muito complexo, tá? Eu trouxe algo um pouco mais simples. Mas o que que é o discurso? O discurso é o que a gente já viu no vídeo anterior, são as palavras em movimento. Quando nós colocamos essas palavras dentro de um texto, para quem esse texto é dirigido? Quem tem a intenção de ler esse texto? Será que é um pedreiro? Será que é um técnico em enfermagem? Será que é um médico? Será que agora é um carpinteiro? Será que agora é um professor? Então, esse texto ele vai ser organizado ali dentro agora, pessoal, para não necessariamente seja organizado por um pedreiro, não que necessariamente seja organizado
para um técnico. Não, não é. Aquela organização que acontece ali é em virtude da profissão. Então, vão ter palavras que são mais específicas daquela área. Esse modo de organização que acontece aqui é um modo de organização que as pessoas vão conseguir ler esse texto aqui e vão dizer, ó, é um texto narrativo. Ó, esse é um texto dissertativo expositivo. Ó, esse é um texto dissertativo argumentativo. Ó, esse texto é um texto injuntivo. Então, as palavras elas vão ser organizadas aqui dentro para que vocês consigam identificar esse tipo textual, tá? Então, pessoal, vou deixar isso aqui só para leitura para vocês, tá? Uma leitura aqui dentro que não precisa ser uma leitura tão monitorada assim, tá, gente? O que que é um texto narrativo? Então, vamos para esses tipos textuais aqui, tá? Então, texto narrativo, vou trabalhar com vocês em relação também o que que é um discurso direto, o que que é um discurso indireto e o que que é um discurso indireto livre, tá? Pessoal, quando eu trabalho com tipos de discurso, que é o discurso direto, indireto, indireto livre, eu não estou trabalhando com vocês aqui dentro ordem direta e ordem indireta. Uma ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Uma ordem indireta é quando eu não tenho mais esse dispositivo. Eu não tenho sujeito, eu não tenho verbo, não tenho complemento e seu adjunto. Ou seja, esse dispositivo ele é desorganizado. Eu posso ter um objeto direto na frente, eu posso ter o adjunto adverbial na sequência e o sujeito no final. Isso é uma ordem direta e uma ordem indireta. Isso também está presente muito, pessoal, lá na parte das figuras de linguagem, tá? Então, tem um conteúdo que nós trabalhamos na figura de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas são divididas em figuras de palavras, em figuras de construção e em figuras de pensamento, tá? Eu sempre tenho o hábito de dividir em três. Nas figuras de construção, vocês vão ter a famosa inversão. O que que é a inversão? A inversão é não colocar o sujeito na frente, fazer a inversão da oração propriamente dita, tá? Então, vamos lá. O que que é um texto narrativo, pessoal? Ele é um tipo de modalidade textual e que se conta um fato fictício. Então, vocês vão perceber agora aqui dentro, ó, um fato fictício ou não, o qual acontece em um determinado tempo e lugar. Pessoal, um texto narrativo, vocês vão ter uma presença predominante de verbo. Então, a preocupação de vocês aqui não é com os nomes, mas sim com a ação verbal. Então, vocês vão perceber aqui dentro presença maciça de verbo, tá? Ó, pensamos, portanto, que toda narração ela vai ter o que, gente? Ela vai ter um enredo, ou intriga, mais um encadeamento com sucessão dos fatos, conflitos que se desenvolve podendo ser linear ou não. Uma novela, pessoal, uma novela, tá? É um exemplo bem típico aqui dentro de um gênero textual, tá? Não o tipo, gênero. O tipo é agora narração, tá? Então, o que que vai acontecer? Vocês vão ter agora uma novela, sim, que é um gênero, um dos gêneros textuais aqui dentro. Então, qual é a estrutura de uma narração, pessoal? Então, vocês vão ter agora aqui dentro a apresentação, também chamada de introdução, tá? É a parte inicial, onde o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo que se desenvolve a trama, tá? A novela é desse gênero. Desenvolvimento, então aqui grande parte da história é desenvolvida, o clímax, né? O clímax, então, é aonde, pessoal, realmente a gente vai chegar no ponto mais emocionante na narrativa. E, obviamente, nós temos depois aqui dentro o desfecho, também chamado de conclusão, tá? Ele é determinada pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos, tá? Vão sendo desenvolvidos, vão dando progressão a novos conflitos, a novas falas e até o mesmo fechamento dessas falas, né? Quem são os elementos da narrativa, gente? O narrador, tá? Então, o narrador é aquele que narra a história, tá?
Então, nós vamos ter narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente, se ele está dentro da diegese, fora da diegese, o enredo, tá? Opa, cancelar aqui, tá? Enredo. Opa, vou ver o que ele está querendo fazer aqui, gente. Acho que agora vai. Foi. Que estranho. Acho que eu estou apertando aqui dentro. Aqui. O enredo, pessoal, personagens, vocês vão ter o tempo, vocês vão ter o espaço. Então, o que que eu trago para vocês agora aqui dentro? Eu trago justamente um texto aqui para vocês, que ele é um texto, pessoal, que vocês vão ter justamente todos os requisitos de uma narração. Ó, o cavalo e o burro, tá? Então, Monteiro Lobato, né? Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. Ó, narrando. O cavalo, contente da vida, folgando com uma cara de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmanamente. 6 arrobas para cada um. Então, fazer uma divisão proporcional. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Notem, pessoal, agora aqui dentro que vocês vão ter uma presença exacerbada de verbos. Vocês vão perceber agora aqui dentro todo um enredo. Vocês vão perceber os personagens. Certamente vai ter agora um clímax, tá? Então, meio que está agora aqui dentro tangenciando um clímax. E depois vocês vão ter no final, que, hein, pessoal, prontamente uma conclusão, tá? Esse tipo textual aqui dentro, texto narrativo, é um texto, gente, que a probabilidade de cair em certames públicos é bem baixa. Por que que ela é baixa, pessoal? Justamente porque nos textos que caem em concursos públicos são textos do quê, pessoal? São textos dissertativos argumentativos, tá? Então, observe que os verbos estão no passado, tá? Então, os verbos, sim, eles estarão no passado, porque é uma narração. Então, tu conta hoje algo do pretérito, tá? Ó, seguiam, parou, deu, tudo pretérito perfeito. Então, há momentos no texto em que os verbos se encontram no presente, então presente indicativo também. Contudo, eu tempo apenas do comentário. Então, ele está contando no presente algo do passado, algo que já aconteceu aqui dentro, tá? Cuidem bastante, pessoal, esse gênero aqui, justamente só para motivo de conhecimento. Então, tipo textual é diferente de gênero textual. Tipo textual é como esse texto se organiza ao longo do discurso, como ele se organiza no discurso, tá? Em relação ao nosso interlocutor aqui dentro. Cuidem bastante, pessoal, essa parte é uma parte bem interessante, tá? Que vocês devem ter uma atenção um pouquinho mais redobrada. Tranquilo, gente? No próximo vídeo, pessoal, nós trabalhamos com discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Esse sim é importante, tá?